Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando agora a nossa aula virtual sobre cuidados no mundo digital. Eu já começo agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui com a gente neste momento. Eu sou a Josilane Soares, sou jornalista do Itaipu Binacional e integrante da comunicação dos núcleos de comunicação socioambiental do projeto Governança Participativa para a Sustentabilidade. Esse projeto é uma realização aí da Itaipu Binacional e Itaipu Parktech. Para quem não participou ainda, está vindo aqui, chegando pela primeira vez aqui com a gente, para entender um pouquinho melhor, núcleos de cooperação socioambiental foram instituídos em 2024. Desde então, toda a estrutura foi feita. A partir de 2025, nós já começamos a colher frutos desse trabalho no território. Então, nós estamos aí presentes nos 434 municípios, contando 399 do Paraná, mais 35 do sul do Mato Grosso do Sul, que estão dentro da área de abrangência da usina. E aí a divisão é de 21 núcleos, então você que ainda não conhece, por favor, procure o núcleo que faz parte aí da sua cidade. Nossos coordenadores estão lá na maior disposição para receber todas as pessoas que querem contribuir para as questões socioambientais do território. E de lá para cá nós já fizemos diversas formações, dentre elas hortas comunitárias, oficina de grafite, formação em segurança alimentar e educação midiática para jovens, e este ano expandimos para o público 60 a mais, principalmente tratando aí das questões de segurança digital. Então, assim, hoje essa aula virtual é também uma etapa desse trabalho pedagógico, porque não deixa de ser, é um público que a gente tem uma atenção muito especial, que precisa ter esse cuidado, afinal, né, são pessoas que atravessaram aí algumas mudanças, né? Desde um mundo mais analógico, sem tanta tecnologia, como agora que tem toda essa conexão, tudo que a gente precisa fazer, usa um celular, um computador, enfim. Então é uma grande alegria mesmo fazer ações como essa. E aí a gente quer que todo mundo que ou participou, ou que esteja participando agora, fique atento, gente, tudo que vai ser falado aqui hoje. Porque, ao final, nós vamos falar um pouco mais, detalhar um concurso cultural que nós vamos realizar no âmbito aí dessa oficina de educação midiática, da oficina de letramento digital, dentro dos núcleos de cooperação socioambiental. Então, hoje nós vamos ter uma equipe ótima, que nos acompanhou aí durante esse período, agora este ano, nos vários núcleos, trazendo, né, várias dicas sobre golpes, né, evitar cair em armadilha digital, identificar a inteligência artificial, evitar espalhar desinformação, enfim, uma série de aprendizados que hoje a gente reforça aqui e traz em formato de uma aula virtual, que vai ficar depois dessa transmissão ao vivo. Essa aula virtual vai continuar no ar, depois a gente vai colocar, e a gente pede até também para vocês repassarem, né? Porque com certeza vai ter bastante coisa aí para a gente aprender e passar para as pessoas que a gente se preocupa, para também não cair nesses golpes. Bom, e para falar um pouco mais aí sobre esse assunto, né? Vamos aproveitar aí esse clima de Copa, vou passar a bola aí para o Bruno, que foi uma das pessoas que esteve aí com a gente, né, nessas oficinas, para ele já começar essa aula de hoje. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigada, tá? Seu microfone acho que está fechado, Bruno. Agora não mais. Josi, obrigado. Boa tarde para você e todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com todo mundo, acompanhando essa transmissão, justamente para que a gente possa aprofundar mais alguns temas que foram tratados nos encontros dos 21 núcleos de cooperação socioambiental que nós da Caravela percorremos a convite de Itaipu para trabalhar esse tema com as pessoas 60 a mais. E eu queria trazer para essa conversa duas pessoas que, inclusive, viajaram muito mais do que eu, que é a Ivone Rocha e a Janaína Silva, né, educadoras também desse projeto, dessa iniciativa. Olha elas aí, tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero reforçar aqui os agradecimentos do Bruno, né?
agradecer a todos, todas que acompanharam aí com a gente, que estarão acompanhando agora. Eu, só me apresentando rapidamente, eu sou jornalista, sou professora e sou pesquisadora em educação midiática. E, bom, quero agradecer essa oportunidade da Itaipu, a nós da Caravelas, né, pela grande oportunidade de contatar e de fazer essa interligação com um grupo que é tão cheio de histórias, de memórias e de vida, né, que é o Grupo 60 Mais. Agradecer também aos colegas aqui, né, ao Bruno e à Janaína, e tocamos em frente. Obrigado, Um bom Ivone. evento para todo mundo e faço minhas as palavras da Ivone. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui novamente, que inclusive são muito conhecidas aí em parte dos núcleos, né, de cooperação socioambiental que a gente percorreu. O Thiago Soares também foi outro educador da Caravela, que percorreu alguns dos territórios também. E nós vamos hoje aqui trabalhar um pouco dos temas, né, resgatar alguns pontos que foram trabalhados durante as oficinas presenciais e trazer um tema a mais, um tema complementar. Vou pedir para o Nereu colocar para a gente, então, os nossos slides, para que a gente possa começar essa conversa. Vamos lá. Então, a ideia hoje é que a gente possa retomar essa conversa que foi muito bem trabalhada aí pela Janaína, pela Ivone, pelo Thiago, nos encontros presenciais. Se você está acompanhando essa aula online e não sabe do que se trata, não tem problema, porque a ideia da nossa aula também é ser tanto complemento ao workshop que foi presencial nos 21 núcleos, mas quem não participou não tem problema, porque vai ter contato com esses temas aqui. E os temas são esses, né? Cuidados no mundo digital, golpes digitais, inteligência artificial e apostas online, que foi um tema que nós não abordamos nos encontros presenciais, mas a gente acha que é bastante pertinente aqui para a nossa conversa de hoje, né? Então, esses são os 3 temas que nós vamos tratar, e nós vamos começar falando de golpes, né? Resgatando um pouco do que a gente conversou sobre golpes e inteligência artificial. Então, vamos retomar alguns conceitos, né? E quem está vendo pela primeira vez, não tem problema, né? Golpe, desinformação e fake news, a gente pode entender que os 3 têm uma coisa em comum, que é a intenção de enganar. Só que o golpe é um conteúdo, né, é uma abordagem que é praticada para tirar um proveito financeiro de uma pessoa específica, né? Então, os golpes, embora cada vez mais presentes aí no cotidiano, porque durante as oficinas, a Ivone e a Janaína sabem muito melhor do que eu sobre isso, né? Foi todo mundo, praticamente, que participou, tinha uma experiência com golpe, ou que viveu, ou sabia de alguém muito próximo, que tinha alguém que foi alvo, pelo menos, de uma tentativa de golpe. Então, apesar de um fenômeno super massificado, né, presente em tantos lugares, o golpe ele afeta o indivíduo, quer tirar proveito da pessoa, financeiro, geralmente, né? O que é diferente da desinformação, que também é um conteúdo. A maior parte da desinformação tem a intenção de enganar, mas ela tem outras motivações, né? Ela é motivada por interesses políticos, econômicos, e vai afetar a vida da sociedade, porque vai modificar, vai mexer com a percepção que a sociedade, ou que grupos da sociedade têm, de diferentes assuntos, né? E a fake news, né, que é um termo super popular hoje em dia, é um tipo específico de desinformação, e é um tipo de desinformação que é o mais radical de todos, porque é aquela mentira completa que tem a intenção realmente de enganar. A gente viu durante as oficinas, né, que existem conteúdos que enganam sem ter exatamente a intenção de enganar. A gente vai até resgatar um desses exemplos aqui, né? E a inteligência artificial, hoje em dia, ela está presente na vida social e ela pode ajudar a criar e a sofisticar formas de golpes, de desinformação e de fake news. Então, a gente pode entender a inteligência artificial aí como um novo recurso muito poderoso, muito potente, né, porque cria mensagens, imagens hiperrealistas e que elas podem sofisticar as formas, né, de praticar golpes, desinformação e também fake news.
E por falar em desinformação, eu acho bem importante a gente lembrar que nós estamos em período eleitoral. E em período eleitoral, a desinformação, as fake news, sobretudo, elas passam a circular com muito mais frequência, né? E é muito importante, nesse contexto, né, a gente se vacinar um pouco contra as fake news e evitar encaminhar conteúdos só porque eles reafirmam um posicionamento político ideológico. É muito importante, no contexto eleitoral, em outros contextos, que acirram um pouco mais essas questões ideológicas, políticas, né, que a gente busque informação em canais confiáveis, né, em diferentes canais de imprensa e sobre a eleição nos canais oficiais do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Então é muito importante a gente se cercar de fontes confiáveis de informação nesse contexto. Bruno, certo, meninas? Diga, Ivone. Então, eu só queria retomar um pouquinho a questão da inteligência artificial, né? Que para a gente não considerar a inteligência artificial como uma ferramenta de cunho somente negativo. Ela é utilizada com esse cunho, né? A inteligência artificial, ela não é, na verdade, um problema em si, mas ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada tanto para fins positivos quanto para práticas enganosas. Né? Aqui, nós falando de golpe, a gente está falando do uso da inteligência artificial para essas práticas enganosas. Né? Nós precisamos, na verdade, utilizar essa ferramenta, e nós já utilizamos essa ferramenta, muitas vezes sem nem perceber que estamos usando, mas precisamos utilizar essas ferramentas para resultados que são positivos para nós, que nos beneficiem, né? E porque ela não é só para o mal, né? Ela é aquilo que nós fazemos dela. E se nós temos boas intenções, nós vamos conseguir utilizá-la como um recurso positivo. Era só isso que eu queria comentar. Muito bom. Como toda ferramenta, né, Ivone? Então, por exemplo, uma faca tem uma finalidade, né? Você pode cortar peixe, pode usar na cozinha para picar os seus alimentos, mas a gente também pode usar, tem gente que usa com uma má intenção. A mesma coisa a inteligência artificial, né? Que pode ser muito rica, e logo mais a Ivone vai trazer justamente alguns aspectos dessa riqueza da inteligência artificial que pode ajudar e muito em diferentes processos de aprendizagem, mas também pode ser danosa. E como o nosso tema aqui prioritário é cuidados no mundo digital, é perceber que os golpes e que a desinformação ela também pode ser criada a partir de IA. Não só IA, mas também a IA pode ajudar a potencializar os danos que elas podem causar. Né? Eu acho que, em cima do que vocês dois estão falando, eu acho que o que pega nesse momento da nossa conversa é a gente estar atento à nossa passividade. Né? Então, eu acho que o uso da inteligência artificial, na época da eleição, ou em diferentes contextos, né? A gente vai falar de aposta online também, a gente tem uso. A questão da inteligência artificial, nesse caso, ela é um vilão quando a gente é muito passivo, a gente não desconfia de nada, a gente não questiona nada, e quando a gente age muito rápido. Quando a gente é protagonista, a gente é ativo, a gente vai usar a inteligência artificial, aí a gente vai ter uma outra experiência com ela. Então, a hora que a gente está sendo exposto à informação, ou não sabe que está sendo exposto à desinformação, a gente tem que questionar tudo, infelizmente, porque tem gente usando a inteligência artificial com um mau propósito. É isso aí. E falando, né, em IA, é preciso reconhecer que a IA já faz parte da nossa vida há um tempo, pelo menos, né? Vamos entender que a IA é um sistema computacional que simula a inteligência humana para operar sites, aplicativos, robôs e outros ambientes e equipamentos que são programáveis. Então, a gente está falando muito mais de inteligência artificial mais recentemente, mas quem nunca, né, viu ou se colocou diante de um sistema de reconhecimento facial, né, em muitos lugares, em muitos prédios, né, condomínios, existe esse reconhecimento. Quem nunca usou aí um chatbot, né, que é justamente aquele canal de comunicação que tem por aplicativo de mensagem, mas tem também por telefone. Quando você vai consultar o seu saldo bancário, por exemplo, você liga no seu banco, e aí tem uma voz artificial que pergunta, se você deseja consultar o seu saldo, digite 1.
Se você quer não sei o que, digite 2. Isso é inteligência artificial. Isso já é esse sistema que faz com que você comunique a um sistema um desejo seu, uma necessidade sua, e esse sistema vai corresponder de acordo com a tecla que você está apertando, seja no seu celular, seja no telefone, no aplicativo de mensagem ou no telefone de fato. E os corretores ortográficos também são uma forma de inteligência artificial, muitas vezes irritantes, né? Mas a intenção do corretor ortográfico é justamente auxiliar a gente na escrita, né? Então, por exemplo, todo dia de manhã eu dou bom dia para minha mãe, que não mora comigo. Eu sempre falo, bom dia, tudo bem? E aí, quando eu escrevo bom dia, o corretor ortográfico já me oferece o tudo bem, porque ele já sabe, ele já percebeu que eu escrevo dessa maneira e que dessa forma, selecionando a palavra que ele me oferece, eu posso estar dinamizando a minha escrita. Então, tudo isso é inteligência artificial. O que a gente está preocupado hoje em dia? É com a inteligência artificial generativa, né? Isso porque a IA generativa é um tipo específico de IA que nos ajuda, né, gerando textos, imagens, vídeos, áudios, com base, né, na solicitação do usuário. E aí quem participou das nossas oficinas presenciais viram esse caso aqui, né, essa imagem, essas duas imagens super realistas do Papa Francisco com 2 casacos super bonitos, mas essas imagens elas foram geradas a partir de inteligência artificial, né? Ou seja, aqui não teve propriamente uma intenção de enganar, mas pode enganar, inclusive enganou uma revista de moda que achou que o Papa Francisco estava ali vestido de uma maneira extremamente elegante e publicou essas imagens pensando se tratar de imagens reais, mas não eram imagens reais, né? Então, aí está a riqueza da inteligência artificial generativa, mas também o desafio, né, de lidar com esse tipo de conteúdo, né? Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Não, o problema ele surge justamente quando essas ferramentas são usadas para manipular, né, pessoas ou produzir fraudes. Mas aqui a gente está vendo que a gente tem um exemplo, né, de uma utilização que a gente pode dizer indevida, né, e sem a intenção de enganar. Se você jogar essas imagens no Google, assim, as imagens alteradas por inteligência artificial, elas estão cada vez mais críveis, né? Só que, nesse caso, dá para a gente pegar algumas coisinhas, né? Os dedos muito longos do Papa, quando ele está com esse casaco branco, né? Se você jogar no Google, ampliar a imagem, você começa a ver uns problemas. O braço dele também é muito comprido em relação ao corpo, né? Na segunda imagem também, o formato dos dedos, né? Então, são coisas assim, às vezes é a indefinição do globo ocular, os dentes, né? Tudo bem, isso vai sendo aperfeiçoado, mas são coisas que a gente não pode também pensar e decidir muito rapidamente, porque se estão pedindo para a gente decidir algo muito rapidamente, é para a gente desconfiar mesmo. Exige uma avaliação bastante criteriosa e às vezes a gente bate o olho e se satisfaz com aquilo, né? Exatamente. No caso aqui dessa imagem. Bruno, desculpa. Desculpa. Só voltando um pouquinho a imagem do Papa, em todas as cidades onde eu estive, e quando nós nos reunimos depois, a Ivone e o Thiago também mencionaram isso, as pessoas desconfiaram que essas duas imagens fossem falsas, porque o Papa Francisco jamais usaria essas roupas. Então tem aquela coisa do viés, né? Então não é só o quanto a foto foi alterada, né? Mas também aquela crença que a gente já tem sobre uma pessoa pública feito o Papa Francisco. Também ajuda a gente a ligar o desconfiômetro. É sempre importante a gente levar em consideração o que a gente está vendo e o nosso conhecimento prévio do assunto para auxiliar o nosso julgamento. Em uma das oficinas em Rio Negro, eu me lembro que uma participante falou, olha, o Papa Francisco, justamente por pregar a humildade, né, por ser um franciscano, seria incoerente usar roupas dessa natureza. Não que seria errado, mas dentro do perfil do Papa Francisco, né,
essas roupas levantariam uma dúvida sobre a credibilidade dessa imagem, sobre a veracidade dessa imagem, né? Isso eu achei bastante interessante e nos ajuda realmente a questionar o que a gente vê, né? Isso que é bem importante. E como a Ivone bem estava dizendo no início, né? A IA, ela não foi feita para enganar, né? Ela foi feita com outras finalidades, né, Ivone? Exatamente. Com a IA, conforme você mesmo tinha comentado, né, Bruna? Ela serve para realizar tarefas, né, de maneira mais rápida e eficiente, automatizar atividades repetitivas. Por exemplo, o exemplo que você deu das mensagens, né? Facilita muito. Muitas vezes você tem pressa, você vai escrever uma mensagem, você tem pressa, ela mesma já antecipa para você, né? Você pode atuar em diversas áreas, né, como áreas ligadas a trabalhos manuais e industriais. Nós tivemos uma experiência bem legal nas oficinas. Teve um caso, inclusive, de uma pessoa, de um rapaz, que ele era... Eu vou chamar todo mundo de você e de rapaz, viu, gente? Porque eu considero todos jovens, tá bom? Eu sempre chamo de você porque eu acho que é uma maneira das pessoas se sentirem jovem mesmo, né? Porque nós somos jovens. Então, atuar em diversas áreas. Então, eu estava falando de um rapaz que ele era marceneiro e ele, por meio da inteligência artificial do WhatsApp, né, que nós fizemos algumas experiências no WhatsApp com o uso da inteligência artificial, ele descobriu trabalhos que ele poderia oferecer, né, fazendo isso. Havia pessoas que estavam fazendo, que trabalhavam com artesanato, outras queriam melhorar na gastronomia, fazer bolos, doces diferenciados, e utilizaram a IA. Então, assim, foram muitas atividades, muitas experiências que a gente teve nas oficinas, mostrou para a gente que por meio do próprio WhatsApp, eu não sei se quem não esteve nas oficinas, né? Eu queria até dar um toque, assim, né? Que no WhatsApp você tem a própria IA, a própria inteligência artificial dele, em que lá naquele campo onde você procura, onde você pesquisa nome de pessoas ali da agenda, né? Ali naquele campo você pode colocar a pergunta que você quiser. Você faz a pergunta que você quiser, que você tem a resposta. Por exemplo, hoje eu vou numa festa, eu quero me vestir adequadamente para essa festa. A IA te ajuda nisso, né? Então, são várias atividades que você pode desenvolver com o uso da IA e que vão te trazer grandes benefícios, né? Eu sou uma pessoa que sou defensora dos recursos digitais, muito defensora, por quê? Porque eu acredito que eles não foram criados para o mal, né? Eu acredito que eles são utilizados para o mal por pessoas mal intencionadas, né? Então, como nós somos bem intencionados, vamos utilizar esses recursos, né, dessa forma. E quanto mais a gente colocar dentro das plataformas informações positivas, informações agregadoras que nos beneficiem, né? Mais haverão essas informações lá e mais todos serão beneficiados. Então, ter uma ferramenta de consulta, né, que pode explicar conceitos complexos, sugerir referências, como a gente colocou aqui, tirar dúvidas diversas, inclusive sobre desinformação. Eu vou até dar um exemplo que hoje mesmo eu precisei saber como é que a gente conseguia uma planta de um edifício, né? E aí a IA me ajudou a IA foi apontando para mim os caminhos que eu deveria seguir para conseguir uma planta, né, de um condomínio. Olha só que interessante. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Quando a gente usa o corretor ortográfico, conforme o Bruno falou, né, ou do celular ou do computador, a gente está automatizando uma tarefa repetitiva, que é aquela outra vantagem inicial que eu comentei, né? Então, em vez de revisar palavra por palavra, o que a IA faz? Ela ajuda a gente ela identifica possíveis erros, né? E sugere correções. A gente só precisa tomar cuidado para que ela não faça o nosso papel.
porque quem cria somos nós. A criação é humana. A IA, ela só vai gerar aquilo que foi criado por nós. Aí, quanto mais críticos nós somos, melhor a gente consegue se apropriar desse recurso, Exato. Criando instruções melhores, e sabendo avaliar também aquilo que a IA nos oferece como informação. Porque muitas vezes a IA, né, como a gente vai até tratar aqui na sequência, né, a IA ela é abastecida por uma grande quantidade de dados, e esses dados eles têm viés, eles são criados num determinado contexto, num determinado país. E esse país, não que seja um país ruim, não se trata disso, mas eu vou dar um exemplo, né? Há um tempo atrás, um britânico, se eu não me engano, fez um experimento com imagens, né, nessa mesma plataforma em que essa roupa do Papa Francisco foi gerada, né? Um rapaz britânico fez um experimento, ele cria imagens de pessoas autistas. E ele fez nessa plataforma, Midjourney, e sempre que ele pedia imagens de pessoas autistas, vinham imagens sempre de homens brancos, jovens, né? E sempre numa atmosfera muito sombria, muito triste, né? E muitas vezes, né, a IA vai representar pessoas sem uma diversidade, porque aquele país em que ela foi criada, muitas vezes, não é tão diverso quanto o Brasil, que é um país, né, que tem multiétnico, né? Então, tem essa questão, mas se nós nos apropriamos de um recurso do exterior, a gente precisa entender que esse recurso, que essa técnica, que esse instrumento, ele vem carregado de uma cultura específica, e que muitas vezes não dialoga com a nossa cultura, não por ser melhor ou pior, porque não faz parte da nossa realidade, né? E esse experimento especificamente, além de demonstrar essa questão étnica de só pessoas brancas, também mostrou um preconceito com relação às pessoas autistas, porque sempre eram retratadas pela IA de uma maneira muito sombria, muito triste, e nós sabemos também que não é dessa maneira, né? Ou seja, essa representação que essa IA criou era bastante nociva às pessoas autistas, né? E a gente precisa entender, então, como que a IA funciona, né? Ou seja, o que faz uma IA gerar imagens de pessoas autistas, mas também imagens de paisagens, de natureza, ou seja, imagens diversas. O fato dela ser abastecida com uma grande quantidade de dados, que são as informações, né? Falando de uma maneira bem simplista, as informações que são disponíveis na internet, né? Então, ela vai ler e processar em alta velocidade esses dados, vai perceber os padrões existentes nesses dados, e a partir desses padrões, desse reconhecimento, vai gerar novos modelos, né, a partir desse processamento intenso de dados, né? Então, essa imagem aqui, por exemplo, eu solicitei a uma IA justamente para exemplificar visualmente como isso acontece. Então, aqui são imagens de gatos, né? Gatos de diferentes tipos, ilustrações, fotos reais, hologramas, né? Então, tudo isso significa dado para uma IA generativa, né? E aí, quando a gente pede para a IA gerar uma imagem de gato, ela vai recorrer a esse múltiplo banco de dados que ela tem, vai processar essas imagens, vai entender os padrões, o formato da cabeça, da orelha, dos bigodes, do rabo, do pelo, as diferentes pelagens, né, do gato, e a partir dessa leitura, desse processamento tão veloz dessas informações, vai criar, né, vai gerar uma imagem a partir desse processamento, e vai criar, então, novos modelos, né, de, inclusive, gatos muito realistas, mas que não é um gato real, é um gato gerado a partir de muitas referências que a IA usou, né, processou para gerar essas imagens. E aí, né, a gente tem o banco de dados, que a gente pode ter aí, né, para, por exemplo, gerar a imagem de um gato, milhões de referências de imagens, mas a gente precisa entender também que a IA não necessariamente precisa, assim, de inúmeras fotos, né, da Janaína, da Ivone, minhas, para, de repente, criar um personagem fictício nosso. Na verdade, às vezes uma imagem apenas, uma foto só basta.
que é um pouco do que o Bruno Sartori, que é um influenciador digital, e ele é muito conhecido justamente por usar a inteligência artificial, geralmente para fazer paródias, né? Ele está demonstrando aqui. Então ele pegou uma foto, né, uma imagem da Mona Lisa, do Putin, do Kiko, da Shakira, da Rainha Elizabeth e do Michael Jackson, e ele está demonstrando que uma imagem só, ele faz um movimento no programa de edição dele, né? Ele abre a boca, todos eles abrem a boca também. Ele olha para um lado, todos olham também para esse mesmo lado. E aqui a gente está falando de abastecimento desse banco de dados que a IA precisa com uma imagem de cada personagem. É claro que aqui a gente percebe que está estranho, está tosco, né? Mas para a gente ver o potencial da IA. Então, às vezes, uma única referência já é suficiente para gerar um conteúdo enganoso, e é aí que os golpistas, é disso que os golpistas se aproveitam. Ou seja, às vezes basta aquela sua imagem lá que está lá no aplicativo de mensagem, que está numa rede social aberta, justamente para, a partir disso, os golpistas já, né, se apropriarem da sua imagem e gerar conteúdos enganosos, justamente para tirar proveito de pessoas, como foi o caso da Hannah, né, Janaína? Quer retomar esse caso, que é muito bom? Claro, a gente apresentou nas oficinas, inclusive. Antes, só dizendo que o Bruno Sartori, ele não deixa os personagens dele perfeitinhos, não, ele deixa com erros bem crassos, assim, o defeitos, olho. Né? Ele deixa com defeitos para a pessoa dar uma dica de que é humor, né? De que é uma coisa. E o humor trabalha muito com o absurdo, né? Nas oficinas a gente até falou das notícias absurdas, né? Que são de teor humorístico, mas às vezes a pessoa está desavisada e acredita. Então o Bruno Sartori, ele usa a IA de um jeito bem grotesco para a pessoa perceber mesmo, ficar ali bem evidente que é humor, né? E tem uma dica que eu dei também nas oficinas, que eu acho que é importante eu colocar aqui para vocês, que é a questão da voz, né? Às vezes, a gente... foi uma das recomendações que eu fiz na oficina. Às vezes, você toca o telefone, você vai atender, você só fala alô, ou você só pergunta quem está falando, e a pessoa do outro lado, ou uma pessoa ou uma máquina, não sabemos, mas quem está do outro lado desliga o telefone, né? Qual era a intenção de quem estava fazendo isso, né? Utilizar a voz para, com recurso da inteligência artificial, transformar essa sua voz numa mensagem de áudio. E, às vezes, acontece de você receber uma mensagem de áudio, está muito ligado ao que a Janaína vai falar daqui a pouco, mas eu não vou dar spoiler, não, eu vou só comentar sobre a voz. Às vezes, um alô que você dá, a ferramenta, o recurso tecnológico, ele já utiliza aquele som da sua voz, aquelas características da sua voz, para reproduzir, para colocar um texto ali, para colocar uma outra fala, né? Para pedir, por exemplo, pedir dinheiro para alguém, né? Então, a gente precisa ficar muito atento. Então, a dica que eu dava nas oficinas era o quê? Nem atende telefone. Quando você não sabe o número, você nem atende. Mas eu me inscrevi lá no posto de saúde e eles vão me ligar. Quando você fizer isso, pergunte em quanto tempo eles devem te responder. Costumam responder em 10 dias. Então, no 9º dia, você liga, para que você não precise ficar dependendo daquilo. E o ideal é não atender telefone. Não atender. Ivone, quando eu estou na dúvida, sabe o que eu faço? Eu faço uma voz diferente. Se tem alguém legal do outro lado, eu acho que vai pensar, esse rapaz é meio doido, meio biruta. Mas eu faço uma voz diferente da minha. É uma ótima dica. É uma ótima dica. Uma questão de segurança. Se eu preciso atender, eu não sei, eu faço uma voz diferente. Eu deixo sempre avisado as pessoas que eu conheço, assim, eu não atendo número de telefone que eu não conheço. Ponto, né? Porque só de atender, às vezes você atende, você desliga o telefone, quem está do outro lado sabe que aquele número existe. Se você nem atende, vai ficar a dúvida se aquele número existe de fato ou não.
Era isso. Muito bom. E a Hanna, Janaína? A Hanna... só um detalhe. Eu gostaria de mandar boa tarde para o pessoal de Foz do Iguaçu, que está acompanhando a gente, no Lar de Idosos. Tem gente de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, um abraço. Campo Magro, Reserva do Iguaçu, a PAI Novo Horizonte do Sul, tá, gente? Muito obrigada. Prefeitura Municipal de Eldorado, Lar dos Idosos de Eldorado, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, também presente. Muito, muito obrigada. Olha, em Eldorado, no Mato Grosso, um grupo de 17 idosos acompanhando a gente agora. Muito obrigada. Que legal, gente. Assistência Social, Departamento do Idoso, CREAS Eldorado, São Miguel do Iguaçu, muito obrigada mesmo. Tá? Olha, Itaquiraí, Desenvolvimento Econômico de Itaquiraí, a Lucy, né? Olha, gente, muita gente legal. Aqui, ó, Dionísio, coordenador de núcleos Litoral Sul e Serra da Esperança. Dionísio, sim. Olha, muito obrigada pela presença de todos vocês. Lembrando que o pessoal pode mandar suas perguntas e comentários no chat que a gente vai trazer para cá, tá, gente? Então, fique à vontade para participar daí. Exatamente. Bom, a Hanna Gomes, ela é uma história que a gente contou nas oficinas. Ela é advogada, especialista em crime cibernético. Então, ela estaria imunizada a golpes, né? Mas acho que justamente por ela dar entrevistas, é professora universitária, é especialista no assunto, então tem muita imagem dela na internet, muita foto, muito vídeo, né? É uma pessoa que na sua área teve uma certa projeção, então isso não a deixou imune. Mas é uma história que a gente conta que tem um final feliz, tá? A Hanna, em 2023, ela morava com a mãe, saiu para trabalhar, se despediu da mãe, e alguns minutos depois, a mãe recebe uma ligação de vídeo. E era a Hanna, a voz da Hanna, o rosto. Só que a mãe achou algo diferente, porque a blusa era diferente. A Hanna estava pedindo R$600. Aí a mãe começou a desconfiar. Minha filha pedindo dinheiro. Aí tinha que passar esse dinheiro para a conta da amiga de uma filha. E tem uma coisa assim que fez a mãe desconfiar mais ainda, em alguns segundos. A filha, a Hanna, não chamou a mãe pelo apelido que elas costumavam chamar uma outra. E aí a mãe decidiu checar se aquela ligação era verdadeira, né? Então ela perguntou o nome do cachorro da família, o nome do vizinho que mora na frente da casa delas, e a ligação foi interrompida. Então, uma medida que custa R$0 pode proteger você e a sua família. É legal combinar um segredinho. Se alguém fizer uma ligação de vídeo, né, se passando por outra pessoa, que pode ser verdadeira, pode ser uma necessidade verdadeira, combina um segredinho. Inclusive, a última vez que eu estive em Santos, onde a minha mãe mora, né, no litoral de São Paulo, eu já combinei meus segredinhos com a minha mãe. Quando alguém mandar uma mensagem no WhatsApp que ela fica desconfiada, pode ser de texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, já combinei um segredinho com a minha mãe. Então, eu sugiro que vocês façam o mesmo. Então, a Hanna contou, vocês vão encontrar essa história na BBC Brasil, no UOL, na Band, tá? Em grandes veículos de comunicação, e fica aí uma experiência, digamos, que começa triste, mas termina de maneira positiva. Então, acho que por R$0 a gente pode se prevenir. E na matéria da BBC, a gente também encontra 7 dicas para se proteger de golpes que usam inteligência artificial. Então, olha só, fica atento. Desconfie de qualquer tipo de conteúdo de vídeo, áudio e imagem. Infelizmente, até que a gente tenha uma legislação rigorosa no mundo todo, a gente tem que ficar de olho bem aberto. Use o telefone ou fale pessoalmente. Então, na dúvida, liga de volta para a pessoa, né? De repente a pessoa está perto do telefone de alguém, está em perigo, alguma coisa, mas tenta ligar de volta. Atenção aos detalhes, analise detalhes de movimentação dos olhos, se for uma ligação de vídeo, da boca. Às vezes a gente faz ligações de vídeo que a conexão fica ruim, que a conexão fica um pouco ruim, fica um pouco lenta. Mas mesmo assim, desconfie. Inconsistência, naturalidade da voz, o ritmo da voz da pessoa, né? Qualidade da conexão, que eu mencionei para vocês. Se a imagem ou o som estiverem perfeitos demais ou ruim demais, desconfie também. Não pode ficar
nem muito ruim, nem muito bom. E perguntas específicas, que foi o que a mãe da Hannah fez. A mãe da Hannah agiu rápido, porque o golpista, ele quer trabalhar rapidamente. Então, dá corda, assim, não faça prontamente o que a pessoa está te pedindo. Faça perguntas específicas. Situações que só você e a outra pessoa que você conhece vivenciaram. Cria uma frase, cria uma palavra-chave para comprovar a autenticidade de quem está do outro lado da linha. Né? Se é uma coisa combinada, ninguém vai se ofender, ninguém vai interromper a ligação por isso, né? Se for algo autêntico. Muda de assunto. Se você suspeitar que algo está errado diante de uma ligação, durante uma chamada de vídeo, muda de assunto. Pergunta como é que a pessoa está no trabalho dele. Ou então, se é uma chamada de vídeo, peça para a pessoa passar a mão na frente do rosto. Porque a imagem borra. Né? Peça para a pessoa colocar o dedo na ponta do nariz. A imagem borra. Né? Se você está numa chamada de vídeo, aqui a gente está no StreamYard, né, passando pelo YouTube, mas se é um Google Meet da vida, né, esses lugares que a gente faz chamada de vídeo, se você passa a mão aqui atrás, a imagem se desfaz, a imagem muda, né, porque ela é artificial. Então, peça para a pessoa colocar o dedo na ponta do nariz, é meio burro, né, mas ajuda. Se a pessoa encerrar a ligação, você já sabe que é golpe. E atenção redobrada em pedido de dinheiro, sempre, né? Casos que envolvam pedidos de dinheiro, por Pix, transferência eletrônica, tem que redobrar a atenção. E aí, nesses casos, tem uma chance bem grande de ser um golpe. No caso de transferência por Pix, é legal você ter alguém da sua confiança por perto, se possível, tá bom? Essas são as dicas mais importantes. O que mais? Eu acho que é isso, podemos seguir. Então, e isso o caso da Hannah é especialmente interessante porque a Hannah é uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não tem múltiplas referências, ela não é uma Hebe Camargo, ela não é uma Dercy Gonçalves, né? Ela não é um Faustão, ela não é uma pessoa da mídia que tem, assim, foto adoidado. Ela é uma pessoa comum, e a partir de pouquíssimas referências dela, né, tentaram se passar por ela, mas justamente porque ela tem senso crítico, né? E cuidado e segurança, né? E segurança é isso, é antever perigos, né? Então ela combinou algumas coisas, alguns códigos, e dessa maneira ela evitou ser vítima de golpe, né? Golpes, inclusive, que muitas pessoas sofrem, né? E que alguns a gente acha até curioso, engraçado, mas que são muito complicados, né? E são produzidos a partir de uma técnica que é chamada de deepfake, né? É um tipo de mensagem que é feita para enganar, e é por isso que é fake, né? Construída a partir de processos sofisticados de edição com IA generativa, né? Deep, porque é isso, é uma mentira tão profunda, mas profunda não no nível da mentira, mas no nível de arquitetura, da maneira como ela é construída, né? E existem várias notícias, né? Inclusive, né, mulher no interior de São Paulo cai em golpe do amor e perde 50 mil por acreditar que namorava com James Blunt, né? E aqui à direita a gente vê uma foto, óbvio, uma montagem de IA dele em São Paulo, dizendo, olha, eu estou em São Paulo, né? Quero te ver, me transfere um dinheiro aí, né? Olha como é complicado. E se antes, né, as pessoas já até caíam em golpes desse tipo, hoje em dia, com a perfeição, com o hiperrealismo da IA, isso se torna muito mais comum. Outro caso que foi muito comentado até antes desse, do James Blunt, né, foi uma mulher do Rio Grande do Sul que cai em golpes de IA ao acreditar que estava em romance com o Brad Pitt. Ou seja, alguém, né, muito parecido com essa técnica do caso da Hannah, alguém colocou a imagem do Brad Pitt, simulava uma conversa, chamadas de vídeo com uma mulher de Erechim, que inclusive foi buscar o seu amado no aeroporto, mas aquilo era um golpe, né? Olha só quão sofisticada é essa técnica, né? Que leva realmente as pessoas a acreditarem nesse tipo de situação. Bruno, tem uma pergunta aqui no chat. Opa. Existe algum site onde conseguimos registrar um telefone de golpista onde esse banco de dados sirva para o registro e pesquisa de ocorrências? Você tem que fazer um BO, né? Basicamente. Um boletim de ocorrência, exatamente. Alguém quer complementar? Basicamente fazer um BO.
No caso do WhatsApp, você pode fazer denúncia também, né? Plataformas, não só o WhatsApp, né? Nas plataformas, de uma maneira geral, você tem sempre a opção de denunciar. Bloquear, né? e denunciar. Bloquear e denunciar. Aí alguém pode falar assim, mas essas denúncias, elas dão certo, né? Será que retiram? Quanto mais denúncias houver, maior a probabilidade dessas denúncias, desses crimes serem reduzidos. Quanto maior a probabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre denunciar. Exatamente. Sempre denunciar. Em Pato Branco, no nosso encontro, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre as denúncias. E havia uma advogada presente, assistindo a nossa apresentação, e ela disse que, em base de muitas denúncias que ela coletou, ela conseguiu fazer pressão junto ao governo do Estado, junto a parlamentares, para a discussão de políticas públicas mais fortes, no caso de golpes virtuais. Então, lembrando que existem já delegacias especializadas em crimes digitais, eletrônicos. Então, se é esse caso, se a pessoa sofreu algum golpe ou tentativa de golpe por meio desses canais, vale buscar essas delegacias em primeiro lugar, né, e fazer lá a sua queixa nessas delegacias, porque já existem, né, espaços pensando em crimes virtuais, né? E lembrando também que existem golpes de outras naturezas, né? Nem sempre com IA. Existem golpes extremamente toscos, né? Mas que ainda são colocados em prática. E claro, com a popularização da IA, já que a IA aperfeiçoa tudo, né? Torna tudo mais hiperrealista, é cada vez mais óbvio que as pessoas busquem a IA para esse tipo de golpe, né? Mas não só, os golpes digitais não são só feitos com IA. Então a gente tem aí clonagem de WhatsApp, mensagens impostoras, perfis de pessoas, né, ou de organizações, de empresas falsos, né? Então isso também é uma maneira de enganar. Clonagem de WhatsApp, né? Não sei se vocês já passaram, né, conhecem pessoas nessa situação, mas os golpistas, eles se passam por profissionais de bancos, seguradoras, outros serviços, né? Mandam um código para essa pessoa, né? Solicita um código e você tem que repassar esse código, e a partir dele, essa pessoa ela invade o seu WhatsApp e aí se passa por você, pede dinheiro em seu nome, e não tem inteligência artificial nisso, né? Existem também as mensagens impostoras, né? Que ou por SMS ou até por WhatsApp, que passam uma falsa sensação de urgência. Olha, atualize imediatamente os seus dados cadastrais neste link, ou confirme essa compra a partir desse link, né? Ou também com falsas promessas de investimento, sequestro muitas vezes, né? Às vezes não é nem por imagem, é por voz, né? E se antigamente as pessoas acreditavam por conta de um tom de voz, né? Ai, mãe, não sei o quê, né? Já fizeram isso com a minha mãe, por exemplo. Então, é muito complicado, né? Então, com a IA, isso se sofistica ainda mais, né? Mas esse tipo de tentativa não se encerrou com a IA, né? Eu queria chamar a atenção para o site do governo, gov.br, né? O gov.br por meio do cadastro que você tem com o Gov, você vê a sua aposentadoria, né? Você acessa a sua aposentadoria, você faz pedido de aposentadoria, você obtém informações cadastrais, né? Porque as nossas informações... Declara imposto de renda, exatamente. As nossas informações cadastrais, todas elas estão no banco de dados do governo, né? E você acessa a partir do endereço gov.br, e é esse o endereço. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existem páginas que são copiadas das páginas do governo, mas o endereço vem como gov.com.br. Vez por outra eu recebo e-mail, eu recebo até informações, até mensagens no WhatsApp com gov.com.br. É preciso ficar bem atento,
porque a imagem que eles mandam é a mesma imagem do site do governo, né? O que eu sei é que sempre o governo está entrando com recurso para retirada, e aí se constroem outros. Então, é para ficar bem atento. O site do governo federal é o gov.br. O site errado é o gov.com.br. Se aparecer gov.com.br, gov.net.br, .inf.br, qualquer palavrinha que estiver aí, já não é o mesmo. Pois é, e aí a gente percebe essa estratégia dos golpistas, né, que é justamente copiar a aparência, vamos colocar um nome parecido, né, o oficial é gov.br, mas vamos botar um .com que ninguém vai perceber. Então vamos copiar a aparência, a identidade visual, mudar detalhes no nome oficial, justamente para se fazer valer, né. E não só, né, sites de governos, mas também de pessoas que, ou seja, vão copiar a sua foto e vão fazer um perfil a partir da sua foto, ou a partir do logotipo de uma empresa, de uma marca, e vender falsas promoções. Então é sempre importante buscar saber qual é o canal oficial de uma pessoa, de uma marca, de um governo, porque aí a gente reduz bastante, né, o perigo de cair no golpe. E, para finalizar essa parte, né, lembrar de algumas dicas que a gente trouxe durante as oficinas, né? Desconfiar e analisar, né? Uma das estratégias do Educamídia epa, peraí, o quê? Né? Epa, primeiro a gente pensa no que aquela mensagem, ligação, abordagem causou em nós, estranhamento, medo, surpresa, euforia, pause, não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. O quê? Verifique a confiabilidade buscando pessoas ou canais oficiais, se você não tem certeza, né? Como a Janaína bem falou, tudo que é urgente, né, qualquer abordagem que pede urgência, ela não é uma boa abordagem, né? Ela sempre a gente vai ter tempo para pensar, para reagir, para processar. Se pedem urgência para você, já desconfie de cara, e se aquilo te causou desconforto, busque mais informações. Se é alguém se passando por um amigo, um parente, vou acessar essa pessoa por outro canal que não por aquele que eu fui abordado com um pedido que geralmente essa pessoa não me faz, né? Se é uma promoção, vamos desconfiar, né? Promoção super vantajosa não costuma existir. Vamos nos certificar em canais oficiais, né? E por fim, fique esperto. Parece suspeito? A ligação ou mensagem te causa desconfiança? Ameaça você ou alguém da sua família? Promete vantagens fora do comum? Promete retornos exorbitantes? Verifique, né? Entre em contato com a pessoa que supostamente mandou a mensagem por telefone ou outra rede social. Em caso de vantagens ou promoções, busque os canais oficiais da loja ou marca, alerte e denuncie. Em caso de falsas promoções, ao perceber a fraude, avise a pessoa que enviou esse conteúdo a você, né? Ou seja, alguém te mandou uma mensagem se passando por mim, me avisa, por favor, né? Denuncie páginas e sites que disseminam conteúdos falsos, né? Falsas vantagens e falsas promoções. Bruno, sem querer interromper, já interromper. Opa, tu já chegou onde eu queria também, mas não era isso que eu ia falar. Quando a gente estava escrevendo o curso, a Ivone trouxe um dado de uma pesquisa que se você esperar de 5 a 10 minutos... 3 a 5. Oi? 3 a 5. Eu estendi, eu ampliei. Eu adaptei. Se você esperar um pouquinho, de 3 a 5 minutos, como aponta o estudo, você desiste de compartilhar muita coisa que você compartilha, muita coisa que você clica por instinto, né? Principalmente o que o Bruno acabou de falar. Causou muita euforia, causou muita raiva, muito. É uma oferta de emprego que você tem que pagar uma taxa para se inscrever, é tudo miraculoso demais. Espere de 3 a 5 minutos. E isso vale para mim também, porque às vezes eu quero dar sinal de eficiência, eu quero fazer tudo rapidinho. Espere de 3 a 5 minutos. Vai beber uma água, aí depois você volta e toma a melhor decisão. Aliás, de 3 a 5 minutos, falando sério agora, é o tempo que você precisa para localizar uma pessoa que estão falando que foi vítima de sequestro, né? Às vezes você escuta põe uma pessoa chorando, fingindo que é seu filho, fingindo que é seu neto, e você fica desesperado. Então você tem de 3 a 5 minutos para retornar a ligação para o número que está cadastrado no seu celular.
né? Então, é o tempo que você tem para verificar o que você pode fazer. É isso aí. Ninguém morre, ninguém é assassinado depois de uma ação como essa, ninguém é assassinado nesse período de tempo. Então, é um período que dá para você verificar, né? E não entrar na onda dos golpistas. É isso aí. Janaína. Eu acho que vocês já devem ter visto essa mesa em algum lugar, né? Eu não sei se vai estar grande o suficiente, mas você tem aí o que seriam, três copos, né? Muito obrigada. Né? E eu acho que vocês conhecem esse jogo em alguma rua, em alguma feira livre, em São Paulo, no Viaduto do Chá, né? Alguém com essa banquinha, assim, abre uma mesinha, 3 copos, né? Tem um maior de outra cor e outros 2 menores. Em português a gente tem vários nomes, né? O jogo das 3 conchas, jogo dos copinhos, truque do dedal, né? Que a pessoa esconde uma moeda e a plateia tem que adivinhar, tem que apostar, né, onde a moeda está. E aí a pessoa leva o prêmio, as pessoas vão apostando, né, e alguém leva todo o prêmio. Bom, por que eu trouxe essa imagem para a gente conversar hoje? Porque o nome desse quadro, de 1502, esse quadro tem pelo menos 524 anos. O nome dele é Ilusionista, de um holandês chamado Hieronymus Bosch. E se você pegar essa imagem, O Ilusionista, né, colocar lá no Google, né, O Ilusionista, Bosch, e você ampliar bastante, essa pessoa que está com o corpo inclinado para frente, que está com um manto branco, né, uma roupa laranja, um manto branco, está com o corpo inclinado para frente, ela não só está olhando a moedinha que o ilusionista está segurando, como dentro da boca dela tem um sapo, e aí eu não sei quem é que tá babando, se é o homem ou se é o sapo, tem uma baba, assim, escorrendo. E nessa época de 1500, né, tem um símbolo, né, esse sapo. O sapo que sai da boca da vítima simboliza a perda da razão, a ignorância, a rendição a impulsos irracionais e pecaminosos. Lembra que a religião tinha um super peso, né? Enquanto a pessoa está sendo roubada, porque a mesma pessoa que tem um sapo na boca, se você olhar para o bolso da bata que ela está usando, tem alguém tirando um saco de dinheiro do bolso dela. Então, esse golpe de aposta, você tem que apostar, né, na moedinha, onde está a moedinha, ela normalmente conta com o ilusionista, normalmente conta com alguém que vê que a plateia está distraída e começa a roubar as outras pessoas. Então, além da pessoa não acertar onde está a moeda, ela também é roubada ao mesmo tempo. Então, isso existe desde que o mundo é mundo. Na carta do tarô, o mago, o ilusionista, muitas vezes aparece, né, o mago com uma mesinha igual a essa, né, das moedinhas. E quanto tempo existe o jogo do tarô, né? E esse quadro em si, ele está escondido numa galeria, porque é um quadro que denuncia um golpe, mas foi vítima de roubo, né? Então ela está escondida em Paris, no museu que eu nem sei pronunciar o nome. Tudo isso para introduzir vocês às bets, tá? Que é o assunto que a gente vai falar agora. Nesse caso do jogo da concha, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Porque quem opera a mesa tem certeza que a pessoa vai perder, porque ela é ilusionista, ela não está só mexendo com os copos, ela está usando truques de mágica, né? Ela também conta com um parceiro, que enquanto ele está lá iludindo as pessoas, tem alguém mais esperto, que está atento ao que está acontecendo, roubando as outras pessoas, né? E esse crime que existe desde que o mundo é mundo, ele precisa ser rápido e simples. Porque a qualquer momento pode bater a fiscalização e a pessoa, some no meio da multidão, fecha a mesinha e sai correndo. No mundo online acontece exatamente a mesma coisa, tá? Você tem uma empresa falando que você vai ganhar dinheiro com eles, enquanto você está lá distraído com Corinthians e Flamengo,
tem aí os algoritmos, empresas de estatísticas impedindo que você ganhe. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Pode falar? Oi, pode falar, Bruno. E essa imagem é muito interessante, né, Janaína? Porque ela está misturando, e eu acho que ela faz muito bem essa ponte entre golpes e o nosso tema de bets, porque ela é um golpe que se aplica a partir da lógica do jogo. Né? Então, e para a gente ver como é antigo, né? E a questão que o digital ele não traz fenômenos necessariamente novos, né? Então, a desinformação não nasceu no digital, os golpes não nasceram no digital, mas no digital às vezes toma uma proporção, né? Justamente porque as formas de fazer golpe, de fazer aposta, elas se tornam mais populares, né? Justamente porque o popular está na nossa vida, está na nossa mão. A gente não precisa sair de casa para apostar, a gente não precisa sair de casa para sofrer uma tentativa de golpe, né? Elas chegam até nós por meio dos canais de mídia, né? E são muito mais dinâmicas, e você faz com mais facilidade, e você pode observar, né? Vocês que estão nos vendo podem observar que elas são muito mais intuitivas, né? Utilizar jogo na internet, no celular, no tablet, onde quer que seja, jogo online, utilizar jogo é muito mais fácil do que controlar e acessar, por exemplo, diversas outras ferramentas, né? É mais fácil você jogar do que você usar o aplicativo do banco, por exemplo, né? Exatamente, né? E justamente porque o jogo, né, ele te envolve, né, sentimentalmente naquele processo, né? Você tem a esperança do ganho, mas você está ali também na excitação que o próprio jogo, a competição, né, estimulam. Agora, quando a gente fala especificamente das bets, né, existe um perfil de pessoas que costuma se apropriar e jogar nessas plataformas, né? Geralmente homens e famílias de baixa renda, geralmente pessoas que têm dívidas, né? E que não estão nas bets, né, apenas por uma questão de entretenimento. Não tem o que fazer, vou apostar. Até porque existem outros tipos de jogos, né, online, e que não necessariamente se revertem em dinheiro. Você está ali jogando porque você quer passar o tempo e tudo bem, né? O problema das bets é que as pessoas veem nesses recursos de aposta online uma maneira de pagar as suas dívidas, né? Porque já estão endividadas, então vão recorrer às apostas online como forma de ter um dinheiro extra para pagar suas dívidas. Mas o que os estudos mais recentes nos mostram, inclusive do Serasa, né, da Confederação Nacional do Comércio, é que as bets, na verdade, elas não resolvem o problema de quem está endividado. Pelo contrário, aumenta ainda mais as dívidas de quem já está, né, numa situação difícil financeira. E essas pessoas vão, então, aumentar a sua inadimplência e vão ter dificuldades maiores em pagar suas dívidas, né? E claro que a gente já tratou disso daqui, né? Por que elas são tão atraentes? Pela aparente facilidade, né? Tá na mão, você baixa o jogo, é um jogo fácil, tranquilo, né? Você só aposta e vê o que vai dar. Tem a emoção do jogo, e isso faz com que as bets sejam tão viciantes, né? A promessa falsa de ganhos rápidos e muita publicidade sobre isso, que a gente vê adoidado por aí, tanto nas mídias tradicionais, na televisão, quanto por meio de influenciadores digitais que, nos seus vídeos, nas suas abordagens, fazem crer que é muito fácil ganhar. Olha, eu ganhei. Só que essas pessoas estão ali para divulgar esse produto e, justamente, para divulgar, eles têm um outro sistema que vai mostrar essa pessoa ganhando o tempo inteiro, mas que, na realidade, não é assim que funciona, né? Justamente porque existe um sistema operacional por trás das bets, que a gente vai chamar aqui de odds, né? Que representam as chances de alguém ganhar. E vamos pensar, as bets são empresas que visam o lucro, então, né, e justamente por serem empresas que visam lucro, elas não são entidades de apoio assistencial, elas não querem facilitar que a pessoa que vai jogar
ganhe dinheiro. Não é esse o papel dela. Ela quer que você aposte e o dinheiro da aposta é que vai fazer com que ela lucre. Então, a programação das bets, né, ela existe para fazer você perder. Você pode ganhar, vez ou outra, mas existem outros mecanismos, né, como a gente trouxe aqui, a emoção do jogo, a publicidade constante que vai fazer com que você não se contente com aquele ganho, por mais significativo que ele seja, você vai apostar de novo. E já soube de relatos de pessoas que foram tentar, né, recuperar aquilo que ganhou, e tem algumas plataformas ficam impedindo você de acessar aquele recurso que você ganhou. Ah, não, aposte novamente, dobre sua chance. E aí você fica refém daquilo e você aposta de novo. Então, essas odds, né, elas foram criadas justamente para que você perca, para que as plataformas se beneficiem. E tem um vídeo muito, muito interessante, né, da BBC News Brasil. Muito bom, muito assistam. Muito bom, né, Janaína? Que fala justamente sobre essa lógica, né? Porque você quase sempre vai perder dinheiro segundo a matemática. Então, é uma matéria muito interessante. Está aqui o QR Code para quem quiser acessar. E quem ganhou dinheiro com as bets, né? Porque os poucos casos no mundo de pessoas que se beneficiaram fazendo apostas em bets são matemáticos, são estatísticos, são pessoas que não fazem mais apostas, são pessoas que criaram escritórios até para ajudar empresas de aposta. É uma coisa muito profissional. Exatamente. Vale muito a pena. Além desse mecanismo que já é bastante nocivo, né, dessas plataformas de aposta online, existem golpes dentro das bets, ou seja, já não bastassem né, todos os prejuízos que elas causam, existem golpes relativos às bets, que vão prometer ainda mais facilidade, um método, né? Eu sei um método infalível de aposta, ou que dizem, né, que vão colocar um robô para apostar para você, que vão criar um grupo VIP, né, com dicas certeiras. Então, vamos desconfiar, né, porque elas já são um território bastante perigoso, bastante nocivo, e que tem gente que ainda se aproveita desse desejo de apostar e dessas falsas promessas também para aplicar golpes, né? Pode falar. Não, continua. Quando você terminar, eu falo. Bom, e só para a gente perceber que sinais de alerta, né? Tem muita gente apostando e a gente precisa perceber em que pântano, né, a gente está se atolando ao fazer isso. Então, alguns sinais de alerta: jogar para recuperar perdas, né? Esconder gastos, pegar empréstimo porque você já comprometeu a sua renda apostando, atrasar contas, ou se você fica ansioso se você não aposta, já tem aí um indício de que você precisa buscar ajuda especializada, né? Que já existe um vício ali, né? Então é importante tentar, né, não comprometer a sua renda, não fazer Pix por impulso, desativar as notificações, especialmente dessas plataformas, e buscar ajuda, né? Buscar alguém da sua confiança, investigar a bet que você está apostando. Muitas delas são ilegais, mas as legais também têm os seus problemas. Desconfiar de links, porque, como a gente falou agora há pouco, existem golpes relativos às bets, e a importância de buscar serviços de saúde, né? Entender que o SUS hoje já oferece atendimento virtual para pessoas com vícios em jogos e apostas. Então, é fundamental, se você se sente né, viciado mesmo, fica ansioso, ou se você já está comprometendo a sua renda, escondendo gastos, vamos buscar esse serviço de saúde, cuidar de você primeiro, e a partir desse cuidado com você, você cuida do resto, né, das suas dívidas e de tudo que fez você buscar uma aposta online. Janaína, você ia falar? Porque o Douglas, ele fez uma pergunta assim: tem golpe envolvendo bets e sites de apostas que tem como alvo os idosos? Olha, você conhece algum, Janaína? Pode falar. Eu não conheço nenhum específico voltado para pessoas idosas, né? Mas pode haver, é bom a gente ficar atento, né? Então, os crimes online, eles mexem com as nossas paixões,
No Brasil, foi um lugar muito quentinho para as bets, os times de futebol. Então, é muito para quem gosta de esporte, para quem gosta de apostar. Bom, sempre existiu a aposta em cavalos, né? Mas aqui no Brasil, o que popularizou mesmo foi o futebol. O que eu gostaria de dizer, Douglas, é que nas cidades onde nós estivemos, tem gente que parou de usar o celular, a gente não quer isso. A pessoa fica com tanto medo, com tanta notícia ruim, a pessoa se sente tão vulnerável que ela acha que porque ela tem... como é que foi que a gente aprendeu no Paraná? Ela tem a juventude acumulada, então que ela deve parar de usar o celular, e não é isso. Todos nós, Douglas, estamos vulneráveis. Tão vulneráveis que ontem saiu a notícia, vou tomar a liberdade para compartilhar com vocês, que Big Tech são condenadas por falha na proteção de crianças em jogos eletrônicos. Então, você fez a pergunta sobre idosos, eu vou falar para você que todos nós somos vulneráveis. E aqui, a gente também se preocupa com a família da gente. Então, olha só, são indenizações que somam 300 milhões de reais. Empresas que fazem jogos para criança no modelo das bets. Então, olha aí como todos nós, não só quem tem mais de 60 anos, né, a gente tem que se preocupar com a nossa família toda. Eles estão... esse crime, né, que eles vão ter que pagar a multa, se chama caixas de recompensas. Então, são grandes empresas, desenvolvedoras de jogos internacionais, que eles chamam, essas caixas de recompensas também tem outro nome, é loot boxes, loot é L-O-O-T, né? Essas caixas de recompensa que tem nos jogos para criança, elas geram compulsão, frustração, estresse, e a pessoa vai crescendo, ela naturalmente encaminha a compulsão dela para a bet, que a gente conhece. Né? E veja, é conteúdo infantil. Né? Então, todos nós estamos vulneráveis. A matéria que eu peguei, vocês vão encontrar no G1, ontem, o G1 do Distrito Federal. Essa decisão foi tomada no Distrito Federal, tá? Essas empresas, elas operam usando a mecânica do azar, mecanismo de monetização aleatória. Elas não advertem quem está apostando, né? E a maioria são crianças e adolescentes, né? E aí, na matéria do G1, vocês vão ver os valores das multas aplicadas, são assim, milhões de reais, né? E também as medidas que as empresas vão precisar adotar a partir de hoje. Tá? Então, todos nós estamos vulneráveis. Muito bom, Janaína, boa lembrança, né? Bom, agora a gente vai para a nossa última conversa aqui, que é justamente sobre o concurso de vídeos, né, sobre o uso crítico e seguro da internet. Durante as oficinas presenciais, né, as oficinas elas terminaram com uma proposta, com uma atividade, que inclusive foi muito bacana, porque vocês participaram, assim, né, quem estava presente, que está acompanhando a gente aqui, vocês participaram lindamente desse momento, né, foram mais de 70 produções em vídeo, em todos os 21 núcleos, né, de cooperação. Então, a gente agradece muito esse engajamento, esse interesse de vocês. E o que vocês vivenciaram durante as oficinas, né, produzindo esse vídeo em grupos, foi um aquecimento, ou pode ser um aquecimento, para esse concurso de vídeos. Né? Então, vocês em grupos produziram vídeos sobre os temas da oficina, a maioria produziu sobre golpes, né, digitais, tentativa de golpe por WhatsApp. Então, aquele vídeo que você criou, ele pode ser inscrito nesse concurso, ou ele pode ter um aquecimento, um exercício inicial, para que você agora se reúna com outras pessoas para gravar, de repente, ou para adaptar aquela história que foi gravada durante a oficina. Né? A gente vai trazer aqui um pouco sobre as regras desse concurso. Né? Então, é um concurso que você pode criar um vídeo de até 1 minuto e meio, produzido em um grupo de 3 pessoas. Né? Então, essas 3 pessoas, todas com 60 anos ou mais, e o tema deve ser o que aprendi sobre segurança digital. Né? Os temas possíveis. Então, situações cotidianas de golpes, que foi um dos temas mais abordados nas oficinas presenciais, dicas de prevenção de golpes, alguns depoimentos bem interessantes a gente teve também, cuidados com mensagens suspeitas. Aqui a gente está abordando o risco das apostas online. Se você gosta desse tema, conhece algum caso, você pode gravar um vídeo sobre isso também. Uso seguro de aplicativos, verificação de informações, cuidado com links suspeitos, pedidos de dinheiro, compras online, redes sociais,
outros assuntos trabalhados na oficina. De repente, uma oficina acabou indo para outro assunto, e tudo bem também, desde que tenha a ver com segurança digital, né? São temas aceitos. E os formatos diversos, né? Pode ser um depoimento, pode ser uma entrevista, um bate-papo, uma encenação, uma paródia musical, um relato de uma experiência verdadeira, pessoal, uma dramatização de uma situação real, dicas de segurança que você aprendeu, que você colocou em prática, também são bem-vindos, né? E você pode contar o seu grupo, então você vai se reunir com outras 2 pessoas, formando um trio, e vocês podem contar com uma pessoa apoiadora de qualquer idade, né? E essa pessoa, ela pode segurar o celular e gravar para vocês, pode editar o vídeo, inclusive vídeos que foram feitos durante a oficina, se foram criados por 3 pessoas, né, você pode pedir para que uma pessoa, né, da sua confiança, que saiba editar, faça uma edição desse vídeo, né, para chegar ali no 1 minuto e meio, né? Essa pessoa pode ajudar você a preencher a sua inscrição, a postar esse material no link de inscrição, né? Então, essa pessoa, ela pode ser um apoio de vocês, ela só não pode aparecer no vídeo, né? A representação, a representatividade deve ser de pessoas com mais de 60 anos. Então, você, seu trio, mais uma pessoa, podem fazer a inscrição. Premiação. Então, vão ser premiadas 4 pessoas por núcleo, tá? Então, os 21 núcleos serão premiados, 4 pessoas por núcleo, 3 os protagonistas do vídeo, pessoas de 60 anos ou mais, e uma pessoa apoiadora. O prêmio é um smartphone para cada participante, para o trio e a pessoa apoiadora. O anúncio dos vencedores vai ser no dia 26 de outubro, por meio de mensagens diretas, né, que vocês já têm aí a inscrição junto aos núcleos de cooperação socioambiental, e você pode se inscrever do dia 22, agora de junho, ao dia 30 de setembro. Então, nesse QR Code, você vai encontrar um link, que é um formulário, e nesse link vai ter o edital completo, né, do regulamento completo do concurso, e por meio desse link também você pode fazer a sua inscrição, postar o seu vídeo, e se tiver alguma dificuldade, pode pedir para essa pessoa apoiadora ajudar vocês nessa inscrição, e a gente espera ver aí essas brilhantes produções de vocês, que vocês já começaram na oficina, inscritas aqui nesse concurso. Certo, gente? Eu não sei se Boa o pessoal... Boa sorte para todo mundo. Vamos participar. Talento, o pessoal tem, né? Adoraria saber que os grupos que estiveram conosco, né? Que dos grupos que estiveram conosco, pessoas sairão, né, ganhadoras aí desse concurso. Muito legal, muito legal. Teve um vídeo, só para comentar com vocês, teve um vídeo, se não me engano, foi de Venceslau Braz, né? Que as pessoas, elas decidiram fazer um bate-papo entre elas. Então, uma pessoa ficava gravando e 2 pessoas ficavam conversando entre elas e contando casos de golpes que elas sofreram e o que elas aprenderam naquele momento. Então, ficou muito legal o vídeo depois, né? É um modelo que você apresentou aí, né? Uma opção que você apresentou de modelo que pode ser interessante também para ser ganhador desse prêmio. Muito bom. Isso, gente, muito bom o conteúdo que vocês trouxeram, como sempre, nessa simpatia toda, para falar aqui com o nosso público, com informação de qualidade, né, que é importante para quem está acompanhando. E em relação ao concurso, só adicionar uma informação que a premiação deve acontecer em novembro, né? Então, assim, é um concurso cultural que a gente coloca aí também como uma parte pedagógica desse trabalho de formação, mas que aí também acaba sendo um incentivo e deve ser aqui em Foz do Iguaçu, né, que vai acontecer. E, então é um passeio, né? Dependendo de onde a pessoa estiver, vai passear, vai vir aqui até Foz do Iguaçu. Então, olha, eu só posso agradecer a essa equipe,
tão boa, agradecer ao pessoal que nos acompanhou aqui durante todo esse tempo da live, quem esteve nos bastidores, o Tom pelo Parktech, o Nereu pela Video Up, foi muito importante a gente trazer mais essa etapa aqui de aprendizado, de conhecimento. Então esse vídeo, toda essa aula virtual vai ficar no ar, né? Então quem perdeu algum detalhezinho, né, passou batido alguma coisa, até que eu brinquei aí que teve um momento que o Bruno estava falando ali do Bruno Sartori, que faz a deepfake, ele citou a Shakira, na verdade a Beyoncé, né? Vou só fazendo essa correção, porque vai que os fãs da Beyoncé fiquem bravos com a gente, né? Chamado de Shakira. É que a Shakira tá mais presente por conta do show Copa, recente. Né? Copa. Então, assim, vai ficar gravado. Então, depois que acabar, daqui a umas horinhas, acredito, no máximo amanhã, esse vídeo vai estar lá, disponível para quem quiser assistir novamente, passar para as amigas e amigos que vão participar com vocês, convidem, não necessariamente precisa ter passado pela oficina, né? Ela pode ter assistido e participado do concurso das regras. Então, aquele QR Code que o Bruno mencionou, que aparece no final da apresentação, quando o vídeo estiver lá no ar, vai ficar lá disponível para a pessoa acessar. E nós encaminharemos de outras formas, né? Por e-mail, por WhatsApp, enfim. E aí, lá nos comentários do YouTube, gente, já tem um link para assinar a lista. Então é importante. Nós tivemos aí vários grupos reunidos, né, em diversos municípios para assistir. Então a gente sabe que o alcance dessa live foi até maior, né, porque às vezes entra ali uma pessoa, né, tá assistindo, mas tem várias pessoas naquele momento acompanhando aqui a live. Então uma participação muito bacana, então é importante vocês fazerem aí o preenchimento da lista de presença, que a gente vai colocar aqui nos nossos dados para ver a relevância de todo esse trabalho que tem sido feito. Então, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos. Gostaria de agradecer a participação das pessoas no chat, as perguntas super relevantes, as pessoas realmente conectadas com as nossas ideias e querendo aprender. Muito obrigada a todo mundo e, novamente, eu sei que o Bruno vai agradecer a Ivone também, mas agradecendo a Itaipu por mais essa oportunidade. Muito obrigada. Eu quero também deixar aqui meus agradecimentos, né? Fiquei bem feliz com todos esses núcleos aqui participando, achei muito interessante, e agradecer, obviamente, né, a Itaipu, né, e aos colegas aqui, né, que estão comigo. Muito obrigada, gente. Foi muito positivo. Agradeço também o engajamento de todo mundo nesse processo, nos encontros presenciais, e aguardamos vocês na participação no concurso de vídeos. Queremos ver mais de vocês agora. É isso aí. Então, boa sorte para todo mundo, usando a criatividade, né? Vai ser importante, porque a gente sabe que todo mundo tem algum caso e alguma experiência para contar, mas a gente quer saber o que mudou na sua vida depois de tanto aprendizado e contar isso de uma forma criativa que com certeza vai alcançar mais gente. Então, nós estamos encerrando agora a nossa aula virtual. Mais uma vez agradecemos aqui em nome da Itaipu Binacional, Itaipu Parktech, e um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.